proposto e feito outras cartas para as demasiadas igrejas antecedentes. Visto que essa carta da igreja de Filadélfia foi a sexta carta, nós iremos discorrer as sétimas cartas com muita atenção, porque quando eu fui meditar na palavra, o Senhor trouxe ao meu coração a proposta que o pastor estava me fazendo sobre o tema. E eu não tenho como entrar direto na igreja de Filadélfia, falar direto dela, sem falar o que aconteceu antes dela. Para eu frisar o que aconteceu na igreja de Filadélfia e entrar no clima, eu preciso primeiro discorrer o contexto dessa passagem, amém? A palavra do Senhor vai dizer que João estava na ilha de Patmos justamente por causa da palavra, pela pregação e ministração da palavra. Nesta época, se fazia ali presente, reinando naquele país chamado Roma, o imperador Domício. Ele estava reinando ali e ele era incomodado com a pregação de João. E João foi exilado na ilha de Patmos justamente por pregar a palavra de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui, que João era íntimo, né? João era íntimo de Deus, de Cristo. João não era fiel aos princípios. João era crente raiz. João sabia o que estava pregando. João pregava a palavra com fidelidade. João vivia dentro dos princípios e vivia agradando a Cristo, agradando a Deus. E ainda assim João foi perseguido e exilado na ilha de Patmos. Por que eu estou falando isso e frisando isso? Porque às vezes nós queremos nos autoavaliar e dizer: eu estou servindo, eu estou sendo fiel, eu estou pregando, eu estou fazendo tudo direitinho na presença do Senhor e ainda assim eu estou sendo perseguida. Se não der para o microfone, sem microfone mesmo. E o que foi que aconteceu com João? Ele estava exilado na ilha de Patmos por conta da perseguição de Roma, do Império Romano. O que foi que aconteceu? Quando João ele foi exilado, ele foi levado nessa ilha, que justamente era a ilha de pessoas corruptas, era um lugar que prendiam pessoas corruptas, pessoas criminosas, pessoas que cometiam delitos naquela cidade. João estava lá por conta da palavra, não que João não tinha credenciais, ele estava lá justamente por perseguição e por causa da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que quando João foi preso na ilha de Patmos, houve uma visão que Cristo ordenou ao anjo para entregar João na ilha de Patmos. Só que quando isso aconteceu, João estava na ilha, ele disse que quando ele olhou para trás, ele viu um ser semelhante ao homem que estava vestido de branco e nas mãos dele tinha 7 castiçais de ouro. E a palavra do Senhor vai dizer logo abaixo, no seu versículo 20 do capítulo 1, que os 7 castiçais de ouro eram as 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais andava esse ser. A palavra do Senhor também vai dizer que no meio, na mão desse homem, estavam as 7 estrelas, que significa os 7 pastores das 7 igrejas. Eu quero abrir aqui um contexto, um parêntese, e dizer, meu pastor, que antes mesmo de Deus falar com alguém da igreja, tudo que Deus quiser tratar e falar vai passar primeiro pela mão do pastor. Aleluia! Tudo que Deus quiser tratar nessa igreja, comigo, na minha igreja, vai passar primeiro pelo sacerdote da igreja, pelo profeta da igreja. E João vai declarar aqui que quando ele estava nessa ilha, ele olhou, ele viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, 7 estrelas, ou seja, as 7 igrejas da Ásia e os 7 pastores das igrejas da Ásia. Eu não sei se você entendeu, porque quando eu estava lendo, eu entendi. Embora a situação das igrejas da Ásia estivesse ruim aos olhos do Senhor, a igreja estava na mão de quem, meu pastor? Na mão de Cristo. Oh, aleluia! Eu quero já começar a profetizar que não importa a sua situação, não. Eu quero dizer que a igreja ainda está na mão do Senhor. E ela tem dono. Não importa a situação que esteja, ela ainda tem um dono. E ela está na mão do dono. A palavra do Senhor vai dizer, meu pastor, que quando João olhou e viu, ele disse. Ele queria ver quem estava falando com ele. E o anjo disse a ele: olha, João, o que você vê, escreve. Para que seja enviado às 7 igrejas da Ásia. E João olhou
e começou a ver as revelações que o Senhor estava dando a ele. Oh meu Deus, oh minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: se você foi exilado por alguma situação, se você foi preso, apertado por alguma situação, Deus vai usar essa situação para abrir seus olhos e entregar puras revelações da parte do Senhor. Aleluia! É no lugar escondido, é no lugar que ninguém está sendo visto, que Deus entrega as melhores e maiores revelações para os seus filhos. Aleluia! E João vai dizer que quando ele foi exilado, o anjo disse a ele: João, o que você vê, escreve-a. E ele começou a escrever, aleluia. E João vai dizer que a primeira carta, o anjo da igreja, pastor, mandou entregar à igreja de Éfeso. Aleluia. Se você tem Bíblia na mão, se você está com sua Bíblia aí, vai acompanhando. Porque os bereanos eram assim. Daqui estavam pregando, os bereanos estavam conferindo se estava realmente escrito. E a palavra do Senhor vai dizer que quando João recebeu a ordenança de escrever as revelações, a primeira revelação foi dada a uma igreja, a igreja de Éfeso. Só que parafraseando, pastor, quero abrir o contexto aqui e dizer uma coisa que me chamou a atenção. Quando João foi exilado, quando Cristo enviou as revelações e mandou o anjo dizer a João para escrever, a primeira coisa que foi escrita nas cartas é sobre quem estava escrevendo. A todas as cartas do livro de Apocalipse, das 7 igrejas, você vai ver iniciando primeiro dando característica do remetente, de quem estava escrevendo a carta. Ou seja, eu faço uma carta, peço para o pastor Alex entregar ao irmão, qual é o seu nome? Ao diácono. Eu faço a carta, peço para o pastor entregar a ele. E na carta que ele recebe, tem as características de quem enviou. Para não falar as minhas palavras, vamos ler. A primeira igreja de Éfeso, ele descreve dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, quais características? Aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele vai dizer as suas características. Depois ele vai dizer como estavam as características da igreja. E depois ele vai fazer, sabe o quê? Dar o diagnóstico dessa igreja. Aleluia! Você precisa entender, quando Deus enviar algo ao seu coração, Ele primeiro vai dizer que Ele é aquilo que Ele é. Depois Ele vai dizer as características de como você está. Depois Ele vai te entregar o relatório total de quem Cristo é assim. E foi isso que Ele fez. E João começou a escrever. E quando ele começou a escrever, ele disse: a primeira coisa também que me chamou a atenção, a segunda coisa. A primeira coisa é as características do dono da igreja, assim que faz a carta. E a segunda coisa é o que ele estava vendo, ou seja, a obra da igreja. Oh, aleluia! Ele estava dizendo a sua característica e ele estava dando também as características da igreja. Ele estava dizendo: eu conheço as suas obras. Nada foge do olhar de Deus. Ele primeiro diz quem ele é. Ele primeiro, depois ele fala como está a igreja. E em terceiro lugar ele diz: eu conheço tudo. Aleluia! E a igreja de Éfeso vai começar dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem judeus e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste por causa da minha paciência, e blasfemaste pelo meu nome, e não te calaste. E depois, sabe o que é que o Senhor vai mandar João escrever? A condenação, a insatisfação. Eu sei quem é que está mandando a carta. Eu digo a minha característica, depois eu dou a característica da igreja que eu enviei, depois eu digo que eu tenho contra aquela igreja, para que isso seja revisto e consertado. E aí entra o diagnóstico: eu sei as tuas obras, aleluia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te hoje onde caíste e arrepende-te, e pratique as primeiras voltas, quando não somente virei a ti. E tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a igreja de Éfeso era a igreja que tinha obras. Tinha ou não tinha, meu pastor? Eram poucas as obras? Não eram poucas as obras. Eu preciso que a igreja me ajude. A igreja de Éfeso tinha ou não tinha obras? Eram poucas ou eram muitas? Mas ela deixou o quê? Que a palavra do Senhor vai dizer: o primeiro aleluia, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa: o que mais tem me deixado assustada no dia de hoje, para que a gente saiba que Jesus está voltando, é o friamento espiritual das igrejas. É o friamento espiritual. Aí você vai dizer assim: Joilma, evangelista, por que você sabe que Jesus está voltando? Como
estava, ela era a primeira igreja cheia de obras. Aleluia! Era a igreja perfeita aos olhos dela mesma, mas aos olhos de Deus ela tinha deixado primeiro a... Pois bem, a Bíblia manda a gente guardar, não é isso? Foi dito aqui por uma irmã: guarda o que tu tens. A igreja de Éfeso tinha obras, tinha amor, tinha fidelidade, tinha compaixão, mas tinha trabalho, mas ela se deixou perder o primeiro amor. E aí vem João, que escreve, e o anjo diz assim: vai lá, entrega ao pastor da igreja de Éfeso e diz a ele, que é para ele despertar, que eu sei as obras dela, eu sei do cansaço dela, eu sei que ela trabalhou muito no início, mas no final ela se perdeu. Aleluia! A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de obras, porém deixou o primeiro amor. E a palavra do Senhor fala o quê? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E é uma evidência da volta de... Aleluia, vocês estão ligados. Vocês estão ligados. A segunda carta, porque você prega no contexto, a segunda carta que o anjo mandou que enviasse, que João enviasse, foi a carta à igreja de Esmirna. Mas uma vez, quem escreve a carta vai dizer as suas características. Se na igreja de Éfeso ele começou dizendo, e isto diz aquele que tem na sua mão a destra das 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais, não é diferente com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ele já começa dizendo quem ele é, e é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Quem é que diz, igreja? Isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Antes que ele fala da igreja, ele fala quem ele é. Antes de ele olhar a característica da igreja, ele vai dizer quem ele é. Sabe para quê? Para quando ele apontar onde está errando, a igreja automaticamente dizer que ele é assim. Por que eu sou assim? Se o meu dono é assim, por que eu estou diferente dele? E uma das coisas que o Senhor ardeu no meu coração, pastor, me perdoe em nome de Jesus. Eu disse ao Senhor que ele ia ser suscita dentro do tema que o Senhor me deu. E eu ia ser fiel dentro do tema que o Senhor me deu. Mas eu preciso ser fiel ao que Deus me deu. Porque para minha edificação eu aprendi muito aqui. E eu sei que muitos vão mudar a rota este dia. Deus marcou esse dia para mudar muita rota de crente, pastor. Deus vai desrotular muito crente que está rotulado errado. E Deus vai desrotular e vai dizer a você assim, ó, eu sei as suas obras, eu te quero assim, porque o seu dono que sou eu sou assim. Aleluia! Ele vai dizer a característica dele para a igreja de Esmirna. Quem é que diz? Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, eu sei a sua tribulação, eu sei a tua pobreza, me desculpe. Mas tu és rico, observe aí, que mais tu és rico está em parêntese. Está em parêntese. Ele está dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei a tua pobreza, eu sei as blasfemas dos que se dizem judeus e não são, estão no meio de vocês. Daqueles que se dizem se rotulam sei não são, estão no meio de vocês. Eu sei que eles estão. E eu sei também, estão no meio de vocês, os que dizem ser judeus e não são, mas filhos da sinagoga de Satanás. Ele diz assim, ó, mas tu és rico. Sabe por quê? Essa igreja aqui de Esmirna, a igreja de Esmirna era a igreja perseguida, porém a igreja fiel e viva. Era a igreja perseguida. Dentro dela tinha aqueles que se diziam sei não era. Dentro dela tinha os da sinagoga de Satanás. Dentro da igreja de Esmirna, aquela que tinha obras, porque ele mesmo vai dizer eu sei as tuas obras, não era a igreja que não tinha obras, tinha obreiros, tinha valentes, tinha mulheres que davam o braço braçal, trabalho braçal, tinha homens que davam o trabalho braçal, tinha pastor que trabalhava por ela, pastor, para não dizer que a culpa era do pastor, da liderança, mas as obras estavam totalmente descondizendo ao dono da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, nada tema das coisas que há de acontecer. O Senhor vai dizer a ela, o Senhor manda dizer a essa igreja através de João. Nada tema das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias, depois vieram até a morte, e dá cheia a coroa da vida. Aqui essa igreja
paralelo com ela, com a igreja de Filadélfia. Porque estudando sobre essa igreja, eu não vi retenção. Eu não vi retenção nela. Eu não vi defeito aparente nela. Eu não vi aqui o Senhor dizer assim para João: diga a ela que eu tenho contra ela isso, isso e isso. Mas o Senhor mandou advertir ela sobre o quê? As tribulações que ela ia passar durante esses 10 dias. Será que ela ia continuar sendo fiel esses 10 dias? Será que ela ia continuar com a postura que ela tinha durante esses 10 dias? E aí eu me preocupei, eu disse: meu Deus, era a igreja fiel, passou perseguição, era a igreja que era pobre, porque a palavra do Senhor vai dizer nitidamente que ela era pobre, a característica dela era pobre. Mas sabe o que foi que chamou a atenção do Senhor quando mandou João escrever? Diga ela que ela é rica. Ela não é pobre, não, diga ela que ela é rica. Ela pode ser pobre disso aqui, ela pode ser pobre de status, ela pode ser pobre com a cultura, porque eu fui estudar sobre a cultura também de cada uma. E Esmirna era uma cidade pobre, por isso que ele está dizendo que a igreja se via como pobre, mas o Senhor manda dizer ela assim: diga a ela que ela é rica. Mas ela não é rica de aparência, não. Ela é rica do ser, ela é rica de fidelidade, ela é rica de honra, ela é rica de presença. E nessa igreja aqui eu não vi esse que eu tenho contra ela, eu não vi. Eu não vi. Mas João vai advertir, vai dizer a igreja de Esmirna: tenha cuidado durante esse 10 dias para você não perder o que você tem. Porque era que ela tinha fidelidade e perseverança. Você estava sendo perseguida? Estava sendo perseguida. E João vai dizer: diga a ela lá, o anjo vai dizer: diga a ele. Jesus vai dizer assim: ó anjo, diga a João lá, vai dizer o anjo da igreja dela, o pastor, que vai passar uma tribulação de 10 dias. Ser fiel nesse período. Ser fiel nesse período e dar-te a coroa da vida. E vamos lá, que eu falei que eu não ia me prender muito nisso, porque tem um treino aí de ser fiel. E vai agora a terceira carta da igreja de Pérgamo. E aos pouquinho vai começar a estreitar o negócio. Diga amém. Vocês não vão fugir daí não, né? É tratamento. E o que é que acontece? O anjo da igreja recebe a carta por meio de João, que viu a visão. E ele vai começar a dizer: entrega ao anjo da igreja que está em Pérgamo e escreve e diga quem eu sou. Quem eu sou? Diz aquele que quem tem a espada de 2 gumes e 2 fios. Eu sei as tuas obras. Olha de novo a característica do dono da igreja. Diz àquela igreja que eu sou aquele que tem a espada de 2 fios. É porque tem gente que acha que Deus é amor. Oh, Deus é amor. Eu não acredito nesse Deus que tem espada, não. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele também é conceito. Aleluia. Ele também é cajado. Ele é amor, sim. Não foge da natureza dele, mas ele também é justiça. Aleluia. E João vai escrever, vai mandar entregar ao anjo da igreja e vai começar a dizer assim: ó, eu sei as tuas obras, Pérgamo. Sei aonde habitas, sei onde andas, sei que estás no trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a fé. Ainda no tempo de Antipas, a palavra do Senhor vai dizer: a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Quando eu fui analisar essa igreja, eu disse assim: peraí. Cristo olhou para ela, não viu muita coisa de errado, mas viu uma. Viu uma coisinha lá, um negocinho lá. Algumas pessoas que estavam corrompidas no meio dela e tinha outras separadas no meio da mesma igreja. E ele vai discorrer, vai dizer assim: ó, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer para essa igreja, no capítulo 16: arrependa-te, pois quando não, eu breve virei e tirarei breve virei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Sabe o que é? Em outras palavras, ele está dizendo aqui para João escrever, ao anjo da igreja? Está dizendo assim: ó, eu sei a obra da igreja de Pérgamo. Eu sei que Pérgamo tem permanecido fiel a mim, porque tem seguido a doutrina ali, ó, de Antipas, minha fiel testemunha. Muitos ainda não se corrompeu porque segue a doutrina de Antipas, mas eu tenho algumas coisas contra
vida. Não vai escapar da minha mão, não. Sabe por quê? Toleras a doutrina de Balaão. Toleras a doutrina de Balaão. Lembra de Antipas, mas também lembra de Balaão. Está coxinhando em dois pensamentos. Ele vai dizer: tenho, porém, contra ti. Sabe o quê? Uma igreja que coxinha em dois princípios. Não adianta quebrar princípios, não. Não entra pelo caminho de quebrar princípios, não. Pelo amor de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja tem doutrina. A igreja do Senhor tem doutrina, tem princípios, tem hierarquia batida do próprio. Porque quando ele manda a carta, ele diz que ele é. Eu entendi, ele disse assim: ó, diga a essa igreja que eu sou. Ela está na minha mão. Não é porque ela está sempre escapando da minha mão. Ela está na minha mão, sabe para quê? Para tratamento. Ser fiel até a morte da diácono da vida. Ainda diz no final: quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz o quê? Ele não abre mão. Ele não abre mão. E eu estou falando da terceira igreja mesmo. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Ele vai dizer assim: ó, diz lá ao anjo da igreja de Tiatira que quem está mandando dizer é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Olha mais uma capa delicada para isso, né? Está vendo como o Senhor disse primeiro quem Ele é, para depois falar sobre você? Ele disse primeiro quem Ele é, sabe por quê? Nasceu dele, veio dele. Então Ele disse primeiro quem Ele é. Se nasceu dele, veio dele, tem que ser igual a Ele. Pois bem. E Ele vai falar assim, ó: diz a Ele que está dizendo ao Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, Tiatira. Eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu sei da sua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que a da primeira. Ou seja, meu pastor, a igreja de Éfeso trabalhou muito no início e se perdeu no final. E o paralelo da igreja de Tiatira trabalhou muito no final e não tinha muito serviço no início. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que o final das coisas é melhor do que as primeiras. Porque vai ficar registrado o que você fez no final, não foi o que você fez no primeiro, não. O que vai definir você é o que você fez no final da sua vida. O que vai ficar como legado é o que você fez no final. O final foi marcado. E a palavra do Senhor vai dizer assim: a igreja de Éfeso: mas tenho, porém, contra ti. Bora lá. Era a igreja que tinha muitas obras, não era? Tinha muitas obras, mais no final do que no início. Mas ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que toleraste quem? Jezabel. Jezabel estava lá, estava no meio dela, corrompendo os fiéis, que estava trabalhando mais do que no início, mais no final do que no início. E Jezabel estava lá, ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que toleraste Jezabel. Esse diz mulher, profetiza e não é. Aí ele vem cá, ó. Ele vem cá, engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. No final ele vai dizer: esse é, porém, numa cama, e cada final ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu agora vou discorrer a igreja de Sardes, meu pastor. Para chegar em Filadélfia, eu já estou chegando no meu pouco de paciência para entrar no tema. A igreja de Sardes, ele vai escrever a carta e vai dizer: diz lá o anjo da igreja de Sardes, que está mandando dizer é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Diz a igreja de Sardes que eu também conheço a obra dela. Eu também conheço a obra dela. Quais são as obras? Que tens nomes que vives e estás morto. Meu Deus. É uma igreja bonita. É uma igreja que tem obras também. É a igreja que também tem pastor. O anjo da igreja não tem. Mas perante ao diagnóstico de Cristo, ela estava morta. Eu quero abrir um paralelo aqui, pastor, rapidinho. Porque eu percebi que a igreja que estava viva, ele disse que estava morta. E a igreja que estava morta, ele volta e disse que estava viva. Tem um paralelo aqui que tem igreja que é rica, ele vai mandar comprar ouro dele no final. E tem igreja que é pobre, ele diz: não, você é rica. Sabe por quê? Porque o Senhor é que dá o diagnóstico certo. Não adianta eu me achar alguma coisa diante dele, não. Porque nós não somos nada. Amém. Quem é ele? Tudo é dele. Ele é quem é. O Supremo, tudo passa pela mão dele. E ele vai dizer assim, ó: ser vigilante e confirma aos restantes que estavam para morrer. Tinha
quê? De tanto amor por Filadélfia. E aí, sabe o que aconteceu com a igreja de Sardes? A igreja de Sardes era a igreja cheia de obras, bonita por fora, mas pobre por dentro. Viva, porém morta. Era o diagnóstico que Cristo mandou que João desse à igreja de Sardes. Pulando Filadélfia, que o tema está nele, eu não sou besta, porque o negócio vai começar a ficar gostoso aqui. Eu vou agora falar da igreja de Laodiceia. Ele vai dizer assim, ó, eu estava na ilha de Patmos, quando o anjo me visitou, Cristo me deu a revelação e mandou eu escrever. E mandou entregar o anjo da igreja, que está lá em Laodiceia. Ele mandou primeiro dizer, ó, diz lá o anjo da igreja de Laodiceia. Quem é que está dizendo? Aquele que diz amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele vai começar dizendo, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que diagnóstico terrível. Se eu estou achando que tem diagnóstico duro e severo nas outras, essa ainda é pior. Essa aqui ainda é pior, sabe por quê? Ele está olhando e está dizendo, eu sei as tuas obras. Tem obras ou não tem? Tem obras. E não são poucas. Mas a palavra do Senhor vai dizer, ó, eu conheço as tuas obras. Você não é nem frio nem quente. Está com generoso pensamento. Eu não tinha feito ainda. Ele manda dizer assim, ó, tomara fosse frio ou quente, tomara fosse morno. Sabe por quê? O morno está em uma temperatura só. Mas o frio quente está coxando em dois pensamentos. Não sabe se é frio, não sabe se é quente. É aquele crente que, infelizmente, nas festas, no carnaval, está no mundo. E no inferno está na igreja. Ele não sabe ainda quem é ele. Ele não descobriu ainda a identidade dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não vim aqui bater na igreja não, porque o anjo da igreja está aqui. E se tem uma palavra que primeiro discorre para a igreja, vai passar pela vida desse homem. Mas eu disse que antes de ser fiel a ele, eu preciso ser fiel ao tema que o Senhor me deu. E Deus mandou que matar esse espírito, tratou comigo. E ele disse assim, ó, essa igreja aqui, sabe o que é que estava acontecendo com ela? Ela disse a mim assim, ó, como dizes, rico eu sou. Sabe como estava quando estava o status dessa igreja aqui? Bonita, forte, grande, rica. Porque se tinha uma que estava na cultura pobre, ela não era, ela era rica, estava na cultura rica. Então essa igreja estava, sabe o quê? Abastada da mesa. É aquela pessoa que está tão cheia de si, tão cheia dos seus egos, tão cheia das suas obras, que ela acha, titula que ela não tem nem mais compromisso com Deus. Ela começa a se achar agora fora da era do dono. Ela começa a se titular agora, sabe o quê? Eu não tenho falta de nada, não. Eu não tenho falta de nada. Sabe o que ele vai mandar dizer? Ele diz assim, vai lá, João, escreve lá e diz a ela, sabe o quê? Diga a ela aqui, ó, no versículo 18, aconselho que de mim compre ouros provados no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Sabe o que é que acontece? Essa igreja estava cheia de ego, estava se achando, estava se titulando a mamãe melhor, e aos olhos do Todo-Poderoso ela não era nada, ela estava podre, estava morta. E ele diz, sabe o quê? Eu estou prestes a te vomitar da minha boca. Eu estou prestes a te vomitar da minha boca. E ele, por amor, ele vai dizer assim, ó, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrependa-te. Ele encerra dizendo isso para essa igreja. Oh, aleluia! E ele ainda vai dizer que quem ouvidos ouça, e que o Espírito diz à igreja, grave isso, que eu já estou correndo e já vou terminar o negócio, não sai do meio. Misericórdia. Sabe o que é que acontece? Quando eu fui estudar o tema que você me passou, eu discorri essa igreja toda e disse, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Filadélfia está no meio dela. Filadélfia estava na Ásia, do lado de Sardes, do lado de Esmirna, do lado de Tiatira, do lado, sabe de quem? De Éfeso. Do lado de Laodiceia, que estava morta perante os olhos de Deus. Mas Filadélfia foi a única que não recebeu redenção. Filadélfia foi a única que não recebeu redenção. Sabe por quê? Quando ele manda a carta para Filadélfia, eu já algo interessante e bonito. E eu deixei isso aqui no final. Sabe por quê? Para vocês não acharem que o dono
deixando a igreja perdida. Não está, não. Estão bagunçando com a igreja do Senhor na terra. Estão se titulando dono das igrejas. Quando eu falo igreja, não é isso aqui não, ó. É eu. Estão se titulando dono de si mesmo, achando que não tem mais satisfação para dar ao dono. Mas não é bem assim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se todas as igrejas que estão nesse diagnóstico precário, ele está dizendo que é para se arrepender porque ele ama, por que seria diferente do Filadélfia que estava toda certinha? E ele vai dizer assim, ó, João, escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia e diga assim, ó, isto diz aquele que é santo. E eu já começo a pedir a você para glorificar o nome do Senhor, sabe por quê? Porque Filadélfia estava do lado da que estava corrompida, estava do lado da que estava morta, estava do lado da que estava tolerando Jezabel, estava do lado da que estava perdida, estava do lado da que estava tolerando a doutrina de Balaão, mas ela era, sabe o quê? Uma igreja santa. Quando ele vai dar o diagnóstico da Filadélfia, da igreja de Filadélfia, ele começa a olhar para ele e dizer, essa está igual como eu sou. Essa não se perdeu. Ela está convivendo na Ásia, no meio das outras, vendo as outras se corromper, vendo as outras mentir, vendo as outras perder a minha característica, mas ela não se perdeu, ela não se corrompeu. Aleluia! Ele vai dizer assim, ó, diz a ela que quem está mandando a casa sou eu. Aleluia! Aquele que diz que é santo, aquele que diz que é verdadeiro, aquele que diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele vai dizer, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti, por conta das tuas obras, eu tenho uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia! Sabe por quê? Ele dá um presente à igreja de Filadélfia. Ele diz assim, diante de ti, por conta das suas obras, diferente das outras, eu pus diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque tendo pouca força, olha ele começando a dizer as obras dela, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Não guardastes o meu nome, guardastes o meu nome, guardastes a minha palavra. Sabe por quê? Porque ela estava no meio das outras que tinham se corrompido, meu pastor. Mas ela não pegou a característica. Sabe o que Deus começou a me ministrar aqui no meu coração quando eu estava lá de casa? Eu posso andar com quem não é, mas eu não posso me tornar igual a ele. Eu posso conviver no meio de quem não é, mas eu não posso ser igual a ele. Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu tenho caráter. É porque eu sei o meu dono. O meu dono é santo. E se ele quer que meu dono é santo, eu tenho que me comportar como santo nessa terra corrompida. Eu vou começar a entregar. Eu vou começar a entregar, sabe por quê? Porque essa igreja daqui tinha caráter. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha status. Ela é igreja pequena. A palavra do Senhor já mesmo vai dizer, eu sei as suas obras. Aqui, ó. Tendo pouca força. Essa força aqui não é para salvar. Ó, é quantidade. É os irmãos que não tinham para manter. Era a cultura, que quando eu fui olhar a cultura, os mercantes iam para Filadélfia, montavam as coisas para vender, arrecadavam o dinheiro e saía. Não ficava verba para Filadélfia. Não ficava verba em Filadélfia. E a igreja era fiel. Os obreiros eram fiel. Os crentes dela eram fiel. Aleluia. E sabe o que ele vai falar também? Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. As outras não guardou, se corrompeu, se esqueceu, perdeu as características do dono delas. Mas essa daqui ele diz, por conta das suas obras, eu coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque você teve pouca força, mas guardou a minha palavra. Eu estava sentadinha ali, eu vi na hora que uma irmã disse aqui sobre guardar. E eu disse ali, Jesus, obrigado, sabe por quê? Eu grifei a palavra guardar. Ela se guardou no meio desse corpo do cachorro. Ela tirou o corpo de fora quando ela viu que a gente estava se corrompendo. Ela disse, esse negócio aí eu não entro não. Amém. Eu não entro no meio disso aí não. Sabe por quê? Porque estão bagunçando, deixaram Jezabel entrar, deixaram Balaão ordenar, deixaram a doutrina de Balaão ensinar tudo. É o cenário das igrejas de hoje. E eu digo a você, Filadélfia tinha tudo para se corromper no meio das que não era. E ela permaneceu fiel. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer aqui? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse eu porei
você e não são, estava dentro dela também. Os da sinagoga de Satanás, que estava em Esmina, estava em Sardes, estava nela também. Estava em Esmina, estava nela também. Mas ela não se deixou corromper. Diz assim, ó, esse eu farei, eu da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus não são, mas mentem. Esse eu farei que eles venham e adorem perante os meus pés e saibam que eu te amo. Aleluia! Ele ainda vai dizer, como guardastes a palavra da minha ciência. Ó, mais uma característica da igreja que se poupou, se guardou. Lembrou das características do dono e ela disse, eu também vou ser igualzinho a ele. Porque eu saí da mão dele, eu estou na mão dele, eu tenho que ser igual a ele. Aleluia! E mesmo no meio da Ásia, eu vou ser igual a ele. Mesmo diante de tantas outras igrejas, eu vou ser igual a ele. Sabe por quê, meu pastor? Trazendo para o dia de hoje. Tem muitos que só é aqui. Só consegue ser aqui. Não consegue ser lá. Só que lá, está lendo aqui, ó. Está lendo a minha vida. Está lendo a sua vida. E eles mesmo lá, quando olham para ele, dizem, peraí, não estou entendendo. Está sendo igual a gente. Não estou entendendo, mas sabe o que acontece? Filadélfia tinha tudo para deixar. Ela tinha tudo para deixar. Como muitos de hoje que saem da igreja porque tem uns que se dizem ser santo. Como muitos que saem do grupo porque a irmã é boa. Como muitos que abandonam a sua igreja porque acham que o pastor é bom. Como muitos que se titulam, sabe o que, pastor? Juízes de si mesmo e quer julgar o irmão que pegou. Filadélfia poderia dizer, não, você não. Porque ninguém está sendo ao redor de mim. Eu também não vou ser, não, sabe por quê? O compromisso dela era com o dono dela, não era com ninguém. O meu compromisso, o seu compromisso é com o dono da igreja, não é com ninguém. Você pode conviver com quem não é, porque você não pode ser igual. Você lembra do Júlio? Estavam todos dormindo. Estavam dormindo, não foi? Foi o que aconteceu. Veio o homem mau, Satanás, plantou as sementes no meio dos bons. E aí, quando os homens acordaram que foi semear, cresceram igualzinho, junto, parecidíssimos. E aí, Daniel de Gaga disse assim: peraí, eu não estou entendendo, meu Senhor. O Senhor plantaste essa boa semente, porque tem mal. Agora a época de eu tirar, ele disse: não tira, sabe por quê? Nos dias, o final quem vai tirar sou eu. Você pode conviver no meio de quem não é, meu irmão. E você está querendo sair da sua igreja, sair do seu grupo. Porque você está contando quem é e quem não é. Você não é juiz de si mesmo. Você não é juiz do seu irmão. O que você tem que ser? O que você tem que ser juiz de si mesmo? Me perdoe. Juiz de si mesmo, sabe por quê? Eu tenho que julgar minhas obras. Porque quem vai dar conta de mim a Deus é eu e o meu pastor. Confia no meio de quem não é. Ande no meio de quem não é. Só não se torne para ele, sabe por quê? O mundo está lendo e está fazendo a leitura. Peraí, esse é diferente daquele. Esse é diferente daquele. Sabe por quê? Sabe por quê? Filadélfia, ela tinha característica de fidelidade. Porque ela sabia que o dono dela estava vindo. E aí eu entro no tema. Filadélfia lembrou que o dono dela estava vindo. Observe que todas as igrejas vai dizer a característica do dono, vai falar como está a igreja, ele vai apontar as obras de cada um, ele vai dizer que tem contra a igreja de cada denominação, de cada bairro, ali, Esmina e tal, e vai parafraseando. E observe que no finalzinho ele diz assim, ó, escrever se demora. Guarda o que fez para que ninguém cometa a coroa. Todas as igrejas ouvem isso. E ele dá repete para todas assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a Espírito. Pronto, eu gostei disso, eu senti fé. Eu não quero que esse irmão durma não, viu? Eu já vou entregar. Sabe o que é que aconteceu? Eu estudando, pastor, eu disse a Deus, Jesus, por que só Filadélfia lembrou e as outras se corromperam? E eu disse, peraí, tem alguma coisa aqui. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, todas as igrejas receberam o mesmo diagnóstico, receberam a mesma mensagem. Só que o que está acontecendo nessas igrejas aqui, o que aconteceu? E o que está acontecendo nos dias atuais, pastor? Que já não se fala mais da volta de Jesus. Se vive por quê? Parece que não tem mais dono. Parece que eu sou solta agora no meio do mundo. Parece agora que eu não tenho satisfação ao dono. E que eu não tenho que viver em santidade como Filadélfia viver. Parece que se esqueceram de falar da volta de Jesus, porque se fala agora em receba,
receba, é profeta daqui, é profeta dali, e esquece dos profetas da casa, descredibiliza os profetas da casa, porque na igreja tem profeta, e quando Deus quer tratar as igrejas, ele avisa, ele fala primeiro ao profeta da igreja. E sabe o que aconteceu? Eles estão bagunçando com as ordens, eles estão bagunçando com o Senado, minha irmã. Hoje em dia ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Hoje em dia nas igrejas está uma bagunça que só Deus tem misericórdia. Hoje em dia, para você distinguir quem é e quem não é, está dando trabalho. Você tem que olhar de natureza e dizer assim: meu Deus, me ajude aqui. Me dê agora aqui discernimento. Sabe o que foi que Deus estava comigo? Nos dias das atuais, a igreja não precisa, não podem, mas não precisa mais se ater a buscadores para se envaidecer, não. Receba e procure da parte de Deus discernimento para você saber aqueles que são e que não são, sem julgamento. Para quando vier falar com você e ter uma revelação, você vai primeiro dizer: peraí, que aqui não é assim. Comigo não. Eu sou uma dessas. Venha me entregar a revelação para você ver. Eu não vou te julgar, eu vou analisar a profecia. A palavra de Deus manda. É a palavra que manda eu analisar as profecias. Mas hoje, nos últimos dias, está assim, ó. Cada um se titula pastor. Pastor se irritar com o pastor da igreja que sai, já é pastor de outras igrejas. Porque eu disse a meu pastor, eu disse a meu pastor, eu disse a meu esposo: eu não congrego em igreja de crente que não soube aprender a ser ovelha. Eu não congrego. Tentaram por muitas vezes derramar óleo na minha cabeça. Eu já sou evangelista, eu não aceitei, sabe o quê? Eu amo ser ovelha. Eu sei como é. Gente, a Deus vai dizer assim para todas as igrejas: eu sei que é obra dos pastores. Eu escuto mulheres de pastor chorar. Eu trabalho com mulheres, eu sei qual é o gemido delas. Eu sei o que pastores da época de hoje estão sofrendo para manter uma igreja nutrida e sadia, pura, remida, lavada com o sangue do Cordeiro. Para chegar no menino de hoje e dizer assim, ó: receba, e você vai ver a igreja assim. E a igreja tem palavra, tem doutrina. Infelizmente hoje, não estou dizendo, infelizmente não estou dizendo dessa não, em nome de Jesus. Eu estou falando do cenário que eu vejo por aí. E eu sei que todo mundo vê também. Está escasso. Está escasso você sentar na igreja hoje e ver um culto como esse, alertando para a volta de Jesus. Está escasso. O que você vai ver hoje bombando na internet, sabe o quê? Receba a chave do seu apartamento, receba o carro, receba isso, receba aquilo. Eu creio no Deus que me dá, mas eu também creio no Deus que quer que eu seja antes de eu ter. Eu creio no Deus que Ele quer me dar, mas eu creio no Deus que Ele quer que eu seja antes de eu ter. Porque hoje os crentes de Deus estão buscando ter poder, ter status, botar a mão na cabeça para derrotar. Que Deus se me perdoe uma patifaria que a gente não entende mais o que é candomblé e o que é igreja. A gente não entende mais o que estão fazendo com o evangelho de hoje. Estão descredibilizando a real profecia que sai da boca de Deus. A real profecia sai daqui. E por discernimento, Filadélfia não se corrompeu. Do lado das que estavam corrompidas, ela disse: não, eu tenho dono. E ele vem. Ele vem. Observe que foi para Filadélfia que ele disse que estava vindo. Ele não disse para as outras que vinha. Ele disse para ela: eu estou à porta. Eu estou vindo. Sempre eu até hoje. E não tinha a coroa da vida. Aleluia. Ele olhou para o cenário de Filadélfia e disse: essa permaneceu fiel. Eu não posso continuar chorando porque das outras que se corrompeu. As outras eu vou tratar, mas essa daqui eu amo. Eu tenho algo específico com essa. Essa daqui tem as minhas características. Se permaneceu íntegra, fiel e santa. Ele começa dizendo: diga a ela. Quem é que está dizendo aquele que é santo? Antes de eu falar dela, eu vi como ela era. E eu olhei para ela, eu me identifiquei, que ela tinha as minhas raízes. Ela tinha o meu cheiro. Aleluia. Ela não perdeu o meu cheiro. Ela não perdeu a minha essência. O mundo está fazendo de tudo para você perder a essência, para você perder o cheiro de Cristo. Exalar o bom perfume do Cordeiro.
tempos atrás. E eu quero dizer aqui para você, fazer uma reflexão. Analise as obras de cada igreja. Analise cada um as suas obras. Porque eu analisei as minhas. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu disse: Jesus, obrigada por nos converter todos os dias. Ele nos dá a oportunidade de nos converter. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz quando o seu celular está cheio? Quando está travando? Você automaticamente reinicia ele, né? O que você faz? Você vai tomar um backup e reinicia ele para que ele venha mais com força e funcione bem. Você precisa fazer isso hoje pelo seu Deus. Amém. Se reinicie hoje, sabe como? Analisando as obras de cada uma. Com qual igreja você se identifica, igreja? Com qual igreja da área você se identifica? Eu não quero te julgar, não é o meu princípio. Mas Deus manda dizer quem você é: Esmirna, Laodiceia, Sardes, Tiatira. Quem você é? Você é Éfeso? Ou ele ainda pode contar com a Filadélfia dentro de concessão, de intervenção, de Sabina, de mudar, de vender? Ele ainda pode contar com a Filadélfia? A primeira igreja se corrompeu. A primeira igreja se corrompeu. Éfeso. Tinha uma cá embaixo, Esmirna, que ainda tinha alguns lá que estavam tentando não se corromper. A outra estava corrompendo Tiatira, porque tinha lá Jezabel. Estava toda corrompida. Daqui a pouco vem a Sardes. Estava tentando se erguer. A outra igreja já estava morta. Ela não estava nem tentando, nem fazendo nada. Ela já estava morta mesmo. As outras ainda estavam tentando. Ela já tinha morrido. Bonita, linda, rica, forte, cheia, morta. Bonita, forte, linda. Parecia ser, mas estava morta. Qual é as suas obras? Deus te pergunta, qual é as suas obras? Sabe por quê? Porque ele vem. E quando ele vier, ele quer achar a Filadélfia íntegra. Quando ele vier, ele quer achar a Filadélfia santa, irrepreensível, imaculada. Quando ele vier, ele vai saber que você andou no meio dos que não eram, mas ele vai dizer: venha que eu te amo, você não se corrompeu. Andou porque não era, congregou porque não era, participou do grupo porque não era, ouviu que não era, estudou porque não era, morou do lado de que não era. Você até estranhou, poxa, parece ser, mas não é. Mas você não se corrompeu. Ele naquele último dia vai dizer assim: ó, venha que eu te amo. Porque você tentou ser fiel e você conseguiu, mesmo tendo pouca força. Ele te diz assim: ó, eu conheço as tuas obras. O Senhor está falando para alguém aqui. Ele sabe das suas obras. Ele não é nenhum esquecido, não. Vai esquecer das suas obras, não, meu irmão. Ele não é um esquecido para esquecer das suas obras, não, meu irmão. Ele não é esquecido. Ele só manda dizer assim: ó, diga que eu sei a obra de cada um, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele manda dizer que ele tem galardão para aqueles que permaneceram fiéis, para aqueles que são fiéis. A palavra do Senhor vai dizer que quando a trombeta soar, não são todos que irão ouvir. Não vai ser todos que vão ouvir, não. Não fica pensando que vai ser todos que vão ouvir a trombeta soar. Vai ser os remidos, vai ser aqueles que estão atentos aos sinais. Sabe o quê? Os sinais seguirão aqueles que crêem. Assim como Filadélfia estava se guardando, se preservando, ela estava olhando os sinais, sabe o quê? Eu acho que Filadélfia disse assim: ó, peraí, ó, olha como estão as outras ali, as 6 que não estão, ó. Vamos ficar atentos, sabe o quê? É um desiste da volta de Cristo. O amor está se esfriando, estão se perdendo, estão esquecendo que ele está vindo. E ele mandou dizer: esse que veio sem demora, foi a única que recebeu o aviso. Guarda o que tem, sabe o que? Ele ficou preocupado para que ninguém tome a sua coroa. Está no meio de quem não é, está convivendo no meio daqueles que se dizem ser não são, mas permaneceu fiel. Ele disse: esse veio sem demora, se guarde, se preserve. Estamos vivendo num mundo que todos os dias o inimigo vem rasgar as vestes daqueles que são santos, tentar rasgar as vestes daqueles que são santos, daqueles que são verdadeiros. Todos os dias você é tentado a
coroa, minha irmã. Todos os dias você é tentado a perder sua coroa, minha irmã. Oh, mas não se esqueça não, sabe por quê? Não se esqueça que Ele está vivo. Estão esquecendo da volta de Cristo. Já não se fala mais no céu. Já não se fala mais em preparação. Como diz o livro, só se fala em bens materiais. Esqueceram do dono da igreja. Esqueceram que Ele vem com alarido e poder e grande glória. Estão com a mente capitalizada, esquecidas de que Ele prometeu que viria. E se Ele prometeu, Ele vem. Não esqueça não, Ele vem. Ele vem, Ele está perto. E como está você diante deste acontecimento? A palavra do Senhor vai dizer que será levado um e deixado o outro. Estando dois moinhos no moinho, será deixado um e levado o outro. A palavra do Senhor vai dizer que as 10 virgens as 10 virgens estavam todas com lâmpadas. Somente 5 eram prudentes, somente 5 eram vigilantes, somente 5 permaneceu preparadas, esperando a volta do Cordeiro. As outras 5 se esqueceram quando dormir. Observe que no texto também fala que as prudentes dormiram, mas elas dormiram, sabe o quê? Vigilantes. O noivo vem. O noivo vem. Eu vou dormir aqui porque eu estou cansada, mas o noivo vem. O noivo vem, eu não vou me esquecer que ele vem. Eu vou guardar aqui a minha lâmpada. Eu vou guardar o meu azeite. Eu tenho comigo a reserva, porque ele vem. Eu não posso me esquecer que ele vem. Aí vem a comidinha que não se prepararam. Ó, mais uma vez, as prudentes no meio das que não eram. As prudentes no meio das que não eram. Se você conhece algum crente que saiu da igreja porque dinheiro de pessoas, diga ele que ele nunca esteve dentro da igreja porque de Cristo. Ele nunca esteve dentro da igreja porque de Cristo. Porque pior do que olhar quem está errando é fazer o mesmo erro, pior do que quem está errando. Ah, eu não vou fazer mais não, porque ela fez assim, ela fez assim, meu pastor. Eu não vou fazer não, vou sair porque está fazendo assim. Vou sair porque... Ei, ele conta com você que é. Você vai deixar de ser de quem não está sendo, é? Você vai deixar uma namorada de quem não está fazendo? Quando é que você vai se esperar em quem está sendo para você ser também? Porque é fácil olhar para quem não está fazendo, é fácil olhar para quem não é. É fácil, o mundo faz. A palavra não está acreditando. E quando eu entrar na igreja, eu posso até entrar na igreja, mas eu não quero ser fulano. O mundo está lendo o que está lendo. Meu Deus. O mundo está lendo certo tipo de cristão. Mas ele esqueceu que o dono desse crente não pede ele por nada. Vai tratar, vai chegar o tempo do tratamento, mas ele não pede por nada. Não abandone a sua fé, porque daqueles que não são. Não se corrompa, porque daqueles que não são. Sabe por quê? Porque ele está te enxergando. Ele está enxergando você. Ele te viu de longe. Ele sabe que você veio aqui mesmo tendo pouca força. Ele sabe o quanto você tem agarrado nessa palavra para não negar o nome dele. Ele sabe o quanto você tem quebrado o pau da barraca para permanecer fiel. E um dos sinais de que ele não te esqueceu é a coroa que te aguarda lá. Glória! Para dar cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Não é segundo os seus dons, talentos. É segundo as obras. Porque quando ele fala de obra, ele está falando de quem eu sou. Não é do que eu fiz. É de quem eu sou. Eu posso fazer tudo, mas ele quer saber quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Não adianta se esconder do dono da igreja. Não adianta se esconder. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem você é. E ele está voltando para levar uma igreja remida, separada, guardada. Aleluia. E para concluir, que eu acho que o relógio já passou ali. O relógio não está errado. Para concluir, eu faço uma pergunta a vocês. Todas as igrejas tinham obras, não tinham? Sim? Já estou concluindo. Todas as igrejas tinham obras. Não eram poucas. Todas as igrejas tinham pastor, não tinha? Tinha pastor. Todas as igrejas tinham dono, que ele não tinha. Mas por que muitas se perdeu sua Filadélfia para permanecer fiel? Dá para ligar os fatos aí? Os últimos versículos
Quem tem ouvidos, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Vamos lá, que eu já estou encerrando. Quem tem ouvidos, ouça. Ainda tem pessoas que não responderam. E Deus está falando com gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto. Sabe por que as outras se corromperam em Filadélfia? Não? Porque parece que só Filadélfia estava ouvindo a palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Parece que só Filadélfia viu. O Espírito falou só com Filadélfia? Não. Todas as igrejas. Todas as igrejas. Deus marcou esse tempo para me dizer, para te dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista? Como é o nome dessa igreja? Primeira Igreja Batista em encarnação. Em encarnação, não é só ela. É todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tira da sua mente que é isso aqui, ó. É eu e você. Olha a igreja aí. Olha você, não diga a igreja, é você. O fim está próximo. Diga para ele, o fim está próximo. Ele vem. Ele está vindo. Ele está perto. O seu reino está próximo. E quem tem ouvidos ouça vai entender isso. Porque o Espírito está dizendo às igrejas: se preserva, acorda. Aleluia. Levanta, jejua. Se cerca de oração. Se cerca de conserto. Esquece de olhar para quem não é, seja você. Aleluia. Seja fiel aos princípios do Senhor. Ele está dizendo a mim e a você como igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As últimas palavras, sabe por quê? Parece que as outras igrejas não ouviram a palavra. Sabe por quê? Vamos lá. Título e saudação dos livros. Diz assim, ó. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer. É João falando. Aí vem cá no versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lêem. Aqueles que lêem. E bem-aventurado aqueles que ouvem. Aqueles que lêem está no singular. Mas os que ouvem são maiores do que os que lêem. Parece que a igreja hoje em dia tem preguiça de ler. Porque muitos são os que só querem ouvir. Aí o diagnóstico, o último diagnóstico de Cristo para a igreja foi isso. Que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas: ouça, ouça, mas pegue a palavra e leia. Leia a palavra. Sabe por quê? Porque são muitos os que ouvem, são poucos os que leem. Mas como é que eu posso ouvir se eu não leio? Será que eu vou ficar só suscetível a confiar nos profetas de hoje que estão pregando? Porque eu e você ainda tem a chance de ter pastores fiéis à sua palavra. Mas muitos estão se cercando de falsos profetas. Não sei se foi de ontem para cá, de ontem para cá. O bombardeio das redes sociais falando do mínimo profeta. Eu sei que vocês estão ligados. Que é profeta, ele se intitula profeta, não sabe nem o que é esse profeta. E é profeta da internet, é profeta de tudo para lá. Mas eu não posso parar para ouvir, sabe por quê? Eu tenho um profeta na casa, e aqui, ó, a palavra de Deus é a maior profecia. Se eu me acreditar para que isso aqui está falando, para mim isso aqui está me dizendo, eu não vou errar, não. E se eu errar, eu vou prestar conta com Deus. Não significa que o anjo da igreja está me ensinando a errar. Pegou? Aleluia. E aqui eu fico com essa palavra. Eu vou me ater por aqui. Porque a igreja tem dom, a igreja está na mão do dom. O homem vem, aquele que venceu, aquele que tem a destra, a direita que está sentada à direita do Pai, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a espada de 12 gumes na mão. Ele vem me buscar, te buscar. Ele vem buscar a igreja lavada, remida com o sangue do poder. Porque no meio de um povo ele vai tirar um outro povo, não vai ser todo mundo. E ele já está começando a fazer as seleções. Levante-se comigo. Aleluia. Levante-se comigo, levante-se. Aleluia. Cadê a menina que estava cantando aqui? O louvor? Cadê a menina da coreografia? As meninas da coreografia, qual é o louvor que elas estavam cantando? E que a terra estremeça.
frase? Vamos lá? Que ruge ao leão, vamos? Diga aí comigo, em nome de Jesus. Isso, vai. Oh, aleluia! Isso, o leão vai vir. Oh, aleluia! Não abrir e fechar de olhos, ele vem. Não abrir e fechar de olhos, ele vem. Saia dessa noite confiando que ele vem. Ele não está deixando de fora. Aleluia! Ele vem, igreja, não se esqueça disso. Para que ninguém tome a sua coroa, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade. No nome de Jesus. Obrigado pela sua participação conosco. Sempre, por favor, irmãos.